Aqui mais uma vez, feliz de estar com os irmãos aí mais uma vez no Pão das Três. A gente tem aproveitado o Pão das Três esses dias aí para estudar um pouquinho do livro de Provérbios, né? Um livro aí bastante interessante da Bíblia que traz para nós aí ensinamentos muito práticos. E a gente sempre lembra os irmãos, né? De compartilharem o vídeo, se puderem colocar aí nas redes sociais aí para as pessoas poderem acompanhar nesse momento, tá bom? Seria bastante interessante. Criar também, né, compartilhar dentro do seu próprio Facebook aí também, tá bom? Então, muito boa tarde, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, então uma sexta-feira bem quente, né? Tá fazendo aí bastante calor. Se você tiver alguma dificuldade aí com áudio ou vídeo, me avisa, não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa, mas eu imagino que o áudio aí, que as coisas estejam relativamente boas. Já sabem, né, que quando eu faço aqui nesse quarto, eu costumo usar esse lugar aqui para fazer as lives do seminário, outras lives, né, que eu faço pelos dois seminários, né, pelo Servo de Cristo ou pelo MISPA, né, o Servo de Cristo como aluno e o MISPA como professor. E quando eu uso aqui para fazer o Pão das Três é porque está acontecendo alguma coisa na casa lá para trás, né, e hoje está acontecendo. Eu já adotei aquele cantinho lá, né, que tem aquela parede vermelha como lugar mais adequado para fazer, mas de vez em quando os irmãos me veem aqui, mas eu sei que isso aí não é dificuldade nenhuma para vocês aí, tá bom? Então é isso, que Deus possa abençoar o nosso encontro dessa tarde, a nossa meditação bíblica, o que nós vamos cantar aqui, os nossos pedidos de oração, e você pode então aproveitar aí também o momento para compartilhar. Já estou vendo aqui alguns irmãos aqui dando boa tarde, está aparecendo aqui pelo menos uns 19, 20 pessoas, o número vai aumentando devagarinho, das pessoas que estão presentes com a gente. Geralmente a gente tem uns 40, né? 45 irmãos presentes aí durante o nosso Pão das Três. Vamos orar então, e que Deus possa nos guiar e nos orientar em todas as coisas. Vamos lá. Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde, muito obrigado por essa sexta-feira, muito obrigado pelos irmãos que já estão conosco nesta live, e continue nos ajudando, nos abençoando, nos guiando, ó Deus, em todas as coisas, nos ajudando a resolver os problemas que temos, as dificuldades, os desafios, nos dando sabedoria também, ó Deus, para nos comportarmos conforme a Tua vontade, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida e na vida de todos, ó Deus, que estão à nossa volta. E Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos deu o dia de hoje, e no dia de hoje, este momento, para nos encontrarmos, ó Deus, para compartilharmos a Tua palavra e para falarmos, ó Deus, em Teu nome. E por isso solicitamos, pedimos, ó Deus, oramos e clamamos ao Senhor que nos use e fale, ó Deus, para nós, através de nós, e que em tudo, ó Pai, sejamos fortalecidos e edificados. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Cantar um cântico aqui, bem antigo, né? Eu sei que a nossa igreja canta aí de vez em quando, né? E que chama ajuntamento, né? Exatamente falando sobre a igreja reunida, a igreja que é o povo de Deus, para ouvir a sua voz, para receber a sua direção, e a maneira como Deus também se revela, né, a nós por meio da igreja e também por meio da sua palavra. Vamos lá então. Teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, bom e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo, faz teu rio de paz correr no meio. Seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória. Hoje como sempre foste o
pensando nisso, né, como igreja reunida, como povo de Deus, e todas as bênçãos, né, que acompanham a nossa vida, que acompanham o fato de sermos filhos de Deus, de estarmos reunidos como igreja, e de tudo aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Hoje, né, a gente vai dar uma continuidade, né, nas nossas reflexões aí em Provérbios, né? Hoje nós já chegamos aí no capítulo 3, e, né, como eu coloquei aí, né, ouve, filho meu, não é? É lógico que a gente vai estar falando para nós mesmos, né? Vamos estar pensando naqueles que são pai, obviamente, né? Que querem que seus filhos deem atenção àquilo que nós falamos, né? Principalmente se somos crentes, àquilo que Deus fala. Mas esse ouve, filho meu, é uma referência aí, obviamente, a nós, a aprendermos a dar ouvidos, né? E dar atenção, de fato, à palavra de Deus. Tá? Então hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 3, dos versos de 1 a 12, e vamos fazer aquela leitura tranquila, comentada, e depois tentar extrair aí alguns ensinamentos, algumas coisas aí para nossa vida. Mas antes disso a gente vai orar, tá bom? Vamos orar, buscando a presença do Senhor para nossa reflexão desta tarde. Obrigado, Pai, por mais um momento que estamos reunidos, ó Pai, na Tua presença, mais uma vez com a Tua palavra, ó Deus, aberta diante de nós. E rogamos, ó Pai, que a Tua graça possa nos acompanhar, a Tua misericórdia, a Tua direção, e que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus, no dia de hoje, mas que certamente fará efeitos, ó Deus, eternos nos nossos corações, possa chegar, ó Deus, ao nosso entendimento sem impedimentos. Obrigado mais uma vez pela presença de todos os irmãos, e que, ó Deus, possamos mais uma vez dar ouvidos à Tua voz. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá então, Provérbios capítulo 3. A gente já fez então algumas considerações aí a respeito do livro de Provérbios, né, no nosso primeiro encontro. Eu acho que esse já é o quarto encontro em Provérbios, né? Eu dividi o capítulo 1 em duas partes, no último foi o capítulo 2, hoje então é a quarta parte aí. Estamos no capítulo 3. Agora, então, ele entra numa fase do texto, né, do livro de Provérbios, e Salomão, então, ele se coloca, olha que interessante, porque há duas coisas aqui acontecendo, né? O velho e sábio Salomão tentando orientar o seu filho, ou os seus filhos, ou todos aqueles que tiverem acesso ao seu texto, mas, obviamente, Salomão também aqui está falando, é a boca de Deus, né? E é a pena de Deus nesse sentido. Pena no sentido do objeto que escreve. E é o próprio Deus falando ao seu povo, tá? Essa é uma linguagem que muitas vezes confunde muitas pessoas, mas biblicamente isso acontece várias vezes, né? Você tem textos às vezes de dupla, de tripla referência. O que isso significa? Que às vezes, por exemplo, você tem um texto profético em que ele está falando da vida do profeta, da família do profeta, mas ao mesmo tempo está falando do povo de Deus e da relação de Deus com o seu povo. Há textos de dupla referência em relação a Satanás, por exemplo, né? Como Isaías 14, Ezequiel, acho que 28, em que eles falam, ó, estrela da manhã que caíste e tal. Então, ao mesmo tempo que está falando de um rei impiedoso lá daquele período, também está fazendo uma referência ao próprio Satanás. E há várias coisas, né? Que nem Isaías também, né? Capítulo 8, 9, eu gosto muito daquele texto, né? Aquele texto que fala da virgem, do nascimento do menino, que redimiria seu povo, a gente já aplica diretamente a Jesus, só que ali naquele momento estava falando do novo casamento de Isaías, né? E está falando também do filho de Isaías. E ao mesmo tempo, aquelas coisas não se encaixam numa pessoa tão comum como o filho de Isaías, se é que o filho de Isaías é uma pessoa comum, né? Mas estava falando também de Jesus. Então, há muitos textos bíblicos que têm essa dupla aplicação. Não é dupla significação, tá? Abre o olho com isso. O texto já foi escrito, Deus já inspirou o texto para ele ser usado naquele tempo e para ele ter uma validade eterna, tá? A Bíblia tem esse poder, né? A palavra de Deus tem esse poder. Então vamos lá. Filho meu, né? Pensando tanto no Salomão falando, como o próprio Deus falando aos nossos corações. Não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos.
É interessante porque existem vários sinônimos na Bíblia para a palavra mandamento, né? Você tem mandamento, você tem ordenanças, você tem lei, você tem regras, não é? Você tem até a minha vontade, não é? Então você tem palavras, né? A expressão palavras, todas elas fazendo uma referência aos mandamentos divinos. Há pessoas que às vezes perguntam assim: a gente ainda tem que seguir os 10 mandamentos hoje em dia? Claro que tem. Eles têm validade para tudo, né? Para tudo, para a nossa vida, né? Abre mão dos 10 mandamentos e você desmonta a própria estrutura de toda a Bíblia, até os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são o cumprimento na plenitude dos mandamentos divinos. Então, a Bíblia toda faz essa referência lá aos mandamentos. A gente costuma ver as 10 palavras lá de Êxodo 20 e Deuteronômio 5 como sendo os mandamentos de Deus, mas a gente tem que aprender a ampliar isso, né? Porque toda a Bíblia, né, ela está recheada dos mandamentos divinos, das explicações dos mandamentos divinos. Aliás, uma boa maneira de você interpretar, por exemplo, o Antigo Testamento é dizendo assim: você tem o livro da lei, onde as leis estão estabelecidas. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Depois você tem os profetas, que são aqueles que exigem do povo a lei. E você tem os escritos, que são a resposta do povo, ou até a falta de resposta do povo em relação à lei de Deus. Toda a lei de Deus permeia, né, as escrituras, né? Então, quando a gente está falando lá no Novo Testamento sobre seguir e não seguir a lei, a gente está falando muitas vezes das tradições humanas. O que a gente não deve seguir? As tradições humanas e as interpretações humanas da lei de Deus. Quando a gente limpa os mandamentos divinos e de todas as crostas ruins que o ser humano colocou por cima dela, e a gente olha elas no seu estado bruto, a gente vê que todas elas fazem um bem danado para o coração e para os dentes também, tá bom? Então, olha só. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha que interessante Provérbios. A gente costuma dizer que o único mandamento com promessa, e isso está correto, dentro dos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Só que Provérbios ele mostra isso e amplia, que a obediência completa aos mandamentos divinos prolongam a nossa vida. Existe uma questão, que é uma questão que parece bastante prática nesse sentido. Por quê? Porque o crente que obedece aos mandamentos se desvia do mal, dos vícios, da violência, né? Ele se cuida, e isso já vai dar a ele uma sobrevida. Mas também porque o próprio Deus está comprometido em guardar e proteger a vida daqueles que lhe obedecem. Então ele está falando nesse sentido. Faz isso, você vai viver bastante. Primeiro porque você vai andar com prudência, e andar com prudência vai prolongar a tua vida, e porque eu também vou te guardar e te proteger, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu virei a ele e me manifestarei a ele, ou seja, terá a proteção de Deus, né? Terá a vida eterna. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Olha só que interessante, né? Ele falando isso, porque a gente tem uma coisa bem interessante na Bíblia, né? Eu acho que é Abacuque, depois se alguém souber, coloca nas notas aí que me ocorreu agora. Ele tem um texto bem interessante que ele diz assim: escreve a lei de Deus num lugar bem exposto e bem aberto, para que até aquele que passar correndo consiga ler. Ou seja, para que todo o meu povo tenha acesso e contato com a palavra de Deus. Provérbios já aprofunda isso, que era algo que estava dentro do plano de Deus, de que a palavra dele, de que a vontade dele, de que os mandamentos dele fossem gravados nos corações, ou seja, fossem a nossa meditação, fossem o nosso pensamento, a nossa reflexão, o nosso desejo, o nosso amor, né? Uma coisa que muitas vezes falta a nós como crentes, né? Gastar mais tempo, ocupar mais a mente com a palavra de Deus. E aí não é só com a leitura dela, é a leitura e a reflexão. E a reflexão significa a aplicação. Olha só que interessante, estou tendo agora a oportunidade de viver a palavra de Deus. Vamos pegar uma circunstância aí bem comum, né? Você está no meio de uma discussão. Aí a palavra de Deus, o que ela ensina? Que a palavra branda, ela desvia o furor. Aí você está na discussão, você lembra disso, você diz assim, peraí,
Então eu vou medir bem minhas palavras, temperar bem as minhas palavras, porque a Bíblia disse que se eu agir de maneira prudente, se eu for doce nesse momento de agressividade, o furor vai acabar. Aí você faz aquilo e, como diz, né, batata, acontece. Então você começa a experimentar a palavra de Deus, né? Você se desvia do mal e você acaba vendo as consequências na vida de pessoas que optaram por fazer aquele caminho que você não optou, e você diz assim, a palavra de Deus estava mais uma vez certa. Então, é essa aplicação que ele está dizendo, guardar no coração para colocar em prática. Aí ele diz no verso 4, confirmando o que eu disse, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha que interessante, né? Tem uma coisa que a gente diz assim com uma frequência muito grande. Você talvez nunca tenha me ouvido dizer isso, porque eu não tenho coragem. Obrigado, Ruth. Abacuque 2:2. Então eu acertei o livro e não sabia o capítulo e o versículo. Agora eu sei, tá? Então até passar correndo, para até aquele que corre, passar desesperado, ele vai ler as palavras estampadas. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 2. Obrigado, Ruth. Então, a gente dizer assim, né? Não importa o que as pessoas pensam da gente, importa, não é? Não importa o que eu faço por fora, importa o que está no meu coração. Não, o que eu faço por fora importa também. Olha uma coisa interessante que a gente vê em Lucas, né? Quando Lucas diz assim, e crescia Jesus em estatura, em entendimento, e graça, inteligência e tudo mais, diante de Deus e diante dos homens. O nosso modelo é esse. Ele não está dizendo que a gente tem que aparecer para os outros, que a gente tem que vender o nosso peixe, que a gente tem que fazer o nosso marketing pessoal, mas que o nosso crescimento deve ser público e notório, e que ele deve também ser percebido e até influenciar a vida de outras pessoas. E aí, o próprio texto de Provérbios está dizendo isso. Você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O próprio Deus dizendo que é a intenção de que quando a lei dele invade o nosso coração, que a nossa imagem, o nosso modo de viver, se torne exemplo e modelo para os outros. Está aí. Quando fala em ser sal iluso, o que a gente entende? Como é que eu vou abrir mão daquilo que pensam, daquilo que acham, da minha imagem, da maneira como eu me mostro, e fugir dessa verdade bíblica que é ser sal e ser luz? Não dá. Então, a sabedoria tem que ser algo público, notório, visível, e é um testemunho da presença de Deus na vida do crente. O crente, por isso que não existe, né, como a gente brinca, o crente 007, não é? Nós fomos feitos para iluminar. Com exceção daqueles lugares, né, onde o cara corre risco de vida e tudo mais, e ele precisa preservar a vida dele até para poder pregar mais e viver mais o evangelho, tá? Mas de um modo geral, vamos atentar para isso aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripes no teu próprio entendimento. Quantas vezes a gente canta isso, né? Tem cânticos, né? Tem hinos aí com esse versículo da Bíblia, né? Confiar no Senhor de todo o coração significa conhecer a vontade dele e andar pela vontade dele, e não pela nossa vista, não pelo nosso entendimento e não pelas nossas considerações. E olha que tempo interessante que a gente vive, né? O que é muito valorizado hoje? A opinião, a independência, não é? De pensamento, a liberdade de pensamento, que nem existe, né? Aí eu não estou falando nem de perseguição, não estou falando disso não. Estou falando que tudo que você sabe, você aprendeu de alguém. Não tem nada novo debaixo do sol, muito menos pensamento original, né? É uma extrema bobagem, né? É muito infantil alguém achar que tem alguma ideia maravilhosa que ninguém teve antes, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo. E ele fala isso, confiar de todo o coração, ou seja, aprenda a fazer das ideias do Senhor as suas ideias, né? Então é isso que ele está dizendo. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer o Senhor, nesse caso, não é apenas chegar à conclusão de que ele participou de todas as coisas. A ideia aqui é um pouquinho mais forte, né? Deixa ele tomar as rédeas da tua vida. Deixa ele decidir, tomar as decisões e te guiar em todos os seus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do
mal. São os conselhos, né, sempre muito equilibrados de Salomão, né? Não seja justos demais aos teus próprios olhos, não seja sábio demais aos teus próprios olhos. O que é isso aqui? É um incentivo a ser tolo, né? A ser insensato? Não, não é isso. É um convite a evitar a arrogância, a evitar a inflexibilidade, a você chegar num ponto que você vai dizer assim, eu não preciso aprender mais nada porque eu já sei tudo. Então esse conselho é exatamente nesse sentido. Deixa o teu coração aberto, sabendo que você sempre pode aprender coisas novas, os teus caminhos podem ser melhorados, aplanados, você pode receber de Deus novas direções para a sua vida. Aí ele diz no verso 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Vem aquela linguagem, né, veterotestamentária bastante forte, bastante materializada, né? Remédio para o teu umbigo, né? Então você menininho recém-nascido que precisa lá né, de ser cicatrizado e cuidado. E tutano, né, estrutura para os teus ossos, né, substância dentro dos teus ossos, né, os teus ossos que te mantêm em pé, aí, o teu esqueleto, né, que sustenta a sua carne. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha que interessante ele falando a respeito de honrar ao Senhor com as nossas posses, com os nossos bens pessoais, né? Então, muita gente quer eliminar o dízimo, né, da igreja neotestamentária, muita gente quer falar assim, só vale aquilo que se dá de coração, e tudo mais. Então, a gente já vê no Novo Testamento que o nosso dízimo, né, a gente sempre fala assim, eu estou devolvendo a parte que pertence ao Senhor. Está corretíssimo. Mas a Bíblia também nos ensina que a devolução, né, das primícias daquilo que nós temos é também uma forma de honrá-lo e é também uma forma de gratidão. Dízimo é obrigação? Dízimo é obrigação. Mas uma obrigação que honra o Senhor e é uma obrigação também que traz alegria para nós e para Ele. E Ele está dizendo isso, não é? Dentro dessa relação para essas coisas. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aí eu sempre lembro lá de Hebreus, né, que aquele que está sem repreensão pode se considerar como um bastardo, né, porque o Senhor exorta, né, e repreende todo aquele açoita, né, todo aquele que ele recebe por filho. Então, olha que interessante, irmãos. É um convite, né, nessa tarde a uma entrega. É um convite a um despojamento das nossas próprias ideias. Despojar é jogar fora, né? Abrir mão, deixar para lá. Das nossas próprias ideias, do nosso próprio coração, para uma entrega e uma confiança muito grande ao Senhor. Coisas que atrapalham a gente entender isso. A primeira delas, e a mais óbvia, é a falta de conhecimento. Não é? E como é que se dá a falta de conhecimento? A falta de conhecimento se dá pela falta de busca. Então, quem não abre a Bíblia para ler, quem não dá atenção às vozes dos pastores, quem não participa de um grupo de estudo, quem não busca conhecer a palavra de Deus, quem não lê um livro para tentar entender a palavra de Deus, já estabeleceu uma barreira para esse entendimento e para essa sabedoria. Então a gente começa lá, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, vai para Êxodo, né? Vai lendo, e não vai entendendo muita coisa, mas muita coisa vai entendendo, e aquilo ali vai moldando o nosso coração e vai nos dando sabedoria. Então, a primeira barreira, obviamente, é a falta de buscar, é a falta de interesse. Toda vez que você se comprometer a aprender uma coisa nova, você vai estudar uma língua, um idioma. Você vai começar aprendendo a falar oi, tchau, como é seu nome, prazer em te conhecer. Depois você vai aprender a pedir licença, você vai aprender a ir no restaurante e pedir um sanduíche com refrigerante. Aí só lá na frente você vai aprender a discutir, sei lá, história e filosofia num idioma novo.
Então, no começo, você vai devagarinho, aprendendo as coisas básicas que vão te perseguir pela vida inteira, porque um bom dia você aprende numa primeira aula de alemão e você vai falar bom dia a vida inteira, né? Vai cumprimentar sempre as pessoas. Mas você vai aprender a Bíblia da mesma forma. Então, a primeira barreira, obviamente, para essa sabedoria, para esse entendimento, para esse caminho vigoroso diante do Senhor, é a falta de interesse, a falta de busca, a falta de conhecimento. A segunda, né, que parece bastante óbvia para mim também, diante de um texto desse, é o orgulho, né? E orgulho é uma coisa terrível, né? Orgulho que nos leva a não aceitar as orientações que vêm de fora, orgulho que nos leva a que nos dificulta de mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, para não dar a razão para o outro, não é? Até porque as pessoas são terríveis, né? Se você assume diante de alguém que ele está certo e que você precisa corrigir o seu pensamento, o povo hoje é tão ruim que ele tripudia em cima, né? Então é terrível isso aí, né? Mas apesar da ignorância, né, da insensatez dos outros, a gente tem que aprender a ter essa humildade, né? Mesmo diante dos tolos. Se de repente você reconheceu que estava errado e você sabe que precisa mudar e você reconhecer isso, olhe para Deus, porque o povo vai tripudiar à sua volta. A gente tem orgulho porque pode trazer para nós algum tipo de prejuízo, porque muitas vezes a gente quer ter razão porque a gente está numa disputa, né? E essa disputa é porque um vai ter um ganho e o outro vai ter outro ganho, e você pode perder alguma coisa que você estima muito. Então o orgulho é uma pedra terrível, né? É mais fácil a gente achar que sabe tudo ou fingir que sabe tudo do que admitir que a gente tem que conhecer um monte de coisas novas, né? Então essa é uma coisa muito séria. Isso acontece na relação entre pastor e ovelha, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre colegas de trabalho. Então a gente está sempre cuidando do outro, sempre ajudando o outro. E hoje é muito fácil você perder uma amizade, perder um relacionamento porque você aponta o erro de alguém ou porque você não participa do erro do outro, né? Eu particularmente prefiro às vezes perder a amizade, né? A gente já tem uma certa vivência, já tem uma certa experiência e a gente sabe o que tentar negociar, às vezes não dá, né? A negociação, não dá para negociar com o mal. Para o mal é não e pronto e acabou. Então o orgulho é, sem dúvida alguma, também uma barreira e uma complicação muito grande. E acho que uma terceira aqui é a falta de... ela tem a ver um pouquinho com a primeira, mas a falta dessa curiosidade, desse desejo, dessa alegria, dessa satisfação de crescer e de aprender, né? A gente está vendo aí algumas crianças essa semana voltando para a escola e eu estou lembrando até um pouquinho da minha vida, né? Dos dias que eu ia para a escola e lembrando da coitada da minha mãe, né? Tendo que suportar eu contando para ela as coisas novas que eu tinha aprendido, as coleguinhas novas que eu tinha feito, como era a escola. E olha que eu fiz isso até quando eu entrei no Senai, eu já tinha 14 anos. Eu me lembro dela cozinhando lá à noite, eu chegando no final da tarde em casa e ali despejando por horas ali no ouvido da coitadinha que eu tinha aprendido, né? Mas esse sentimento gostoso de que a gente está de aprender e de olha, eu aprendi uma coisa nova hoje, que satisfação, que alegria, a curiosidade de um filho realmente, né? De fazer descobertas e de estar diante do pai demonstrando a alegria pelas coisas que tem ouvido do pai, que tem aprendido do pai e que tem praticado. Então, irmãos, para a gente encerrar, né? Ouve, filho meu, não vamos deixar, né? Essa falta de buscar nos atrapalhar, não vamos deixar o nosso orgulho nos atrapalhar e vamos encher, sim, o nosso coração de alegria nessa busca incessante por conhecer e por estar na vontade de Deus, tá? E aí, obviamente, você vai ter alegria para outras coisas, aprender outras coisas também, e isso aí é muito importante, tá bom? Você tá com a lista aí? Não, a lista tá aqui. Eu dobrei aqui junto aqui com a Bíblia. Vamos lá, então. Eu estou acompanhando o chat aqui também, mas eu tô recebendo aqui também a secretaria. Aqui tá até uma mesa aqui na secretaria. Aqui, aqui o negócio está ficando oficial. Vamos lá, então.
Ah, a Silvia, né, colocou para a gente aqui, a Vera reproduziu aqui, eu estou vendo também. Quero agradecer a Deus e aos irmãos pelas orações por minha irmã que está se recuperando do Covid. Acho que você até perguntou para ela, né, se era recuperada ou recuperando, né? E aí ela respondeu você? Não, né? Mas é recuperando, né? Pelo que eu estou vendo aqui, está se recuperando do Covid. Ô Silvia, você tem o nome dela? Silvia Oliveira. Não, mas quem é eu sei, a Silvia eu sei quem A é. irmã dela não lembra. Não lembra, né? Depois se puder lembrar a gente, Silvia, tá o nome da sua irmã, tá bom? Com certeza você colocou nos anteriores aí, mas eu que esqueci, tá bom? Mas vamos lá. Nós temos aqui a Vanusa, né? Ela compartilhou com a gente, né? Já há alguns dias vem compartilhando, que é o Fábio, né? Irmão do Peter, que passou já por 2 cirurgias, né? Isso agora foi a segunda, se eu não me engano. E ele está em casa se recuperando e continua, obviamente, tratando do câncer. Eu lembro que ele fez uma cirurgia grande, a gente orou, aí depois ele precisou voltar para o hospital, fez a segunda e agora está se recuperando, né? Câncer realmente é uma doença terrível aí. A nossa irmã Kátia Voleta, né? É o Tilson, né? Que já está nas nossas orações também há um bom tempo. Ele está estável, né? E assim que ele tiver melhor, né? Vai para um outro quarto monitorado, então ele está internado, né? Hospitalizado. E não se sabe ainda se ele vai ficar com as sequelas do câncer, né? Ele também está passando por essa fase difícil aí do câncer, tá? A Maria do Carmo, né? Nossa irmã Maria do Carmo, pediu oração pela dona Helena, de 66 anos, que tem melhorado também, o estado dela também é bastante delicado, né? E é um caso de Covid também. E a Ruth Lopes pedindo pela tia Helena dela, de 93 anos, está com baixa saturação e está com problema também de pneumonia. Eu não sei se os irmãos têm aí, tem alguma notícia da Deudina? Ela não deu nada. A Deudina, ela colocou lá no grupo das mulheres, né? Nós pastores estamos também no grupo das mulheres. Ela colocou lá que está com Covid, ela falou que estava bastante preocupada, né? As irmãs devem ter acompanhado aí, vamos lembrar também da vida dela, tá? Apareceu mais alguma aí, Vera? Não. Muito bem. A Lenilde é o nome dela. A Silvia respondeu aqui, ó, recuperando. A Lenilde, parece que é o nome da irmã dela. A Lenilde, tá legal. Então tá bom, Silvia, tá respondido aqui, obrigado. É Alenilde, tá? Então vamos lá. Nós temos os idosos também da nossa igreja, né? Irmãos que estão com problema de saúde, a gente ora constantemente, como isso, Gabriel Santana, Irailda, Tata, o seu João Freitas, pai da Jane, a Vera Lúcia, da nossa irmã Iracema. Eu não sei nem se a Iracema voltou, já voltou, né? Ela foi visitá-la, né? A filha acho que está lá no Nordeste, ela viajou para lá no final do ano. O pai da Júlia, né, que é o seu Somar. A Jusilene, que é filha da nossa irmã Zuleide, do nosso irmão Zé Alves. Os profissionais da área da saúde. Vacina, que está por aí. Hoje eu vi uma notícia interessante, estão fazendo os testes, né? Com pessoas tomando doses de vacinas diferentes. E dizem que está tendo resultado. Isso pode ser bastante interessante para tentar acelerar o processo de vacinação. Os desempregados também, os autônomos da nossa igreja. Eu trabalhei como autônomo há muitos anos, a gente sabe como é que é a luta, né? Cada dia, cada mês tem que lutar pelo seu salário, né? E vender, e trabalhar, e produzir, né? É lógico, né, que é um desafio igual a quem é registrado e tem o seu salário fixo ali, mas lembrei agora dos autônomos de uma forma especial. Orar pelo Brasil, pelo nosso país, tá? Que Deus tenha misericórdia. Eu vi alguns movimentos essa semana aí, apesar de eu não falar de política com os irmãos, eu acompanho política. Eu como com farinha, né? Que brinca, né? Quando você faz muito uma coisa, né? E eu vi algumas coisas interessantes acontecendo no Brasil essa semana. Tomara que dê certo. Orar pela nossa igreja, orar também pelos nossos missionários, tá bom? Então vamos orar. Falou que ela voltou. Oi? A irmã americana disse que ela voltou. Legal. Vou depois tentar conseguir uma notícia aí da Vera, da filha dela, né? Que passou por um processo de coma longo aí, né? Desde o começo do ano passado, pelo menos até dezembro, né? E é isso aí. Obrigado pelas notícias aí. Bom saber que ela foi e voltou e tá em casa, né? Uma das anciãs da nossa igreja também
uma das pessoas pelas quais a gente ora bastante por causa da sua idade avançada, né? E é isso aí. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor aí por essas vidas e colocá-las também nas mãos dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem ouvido as nossas orações e nos tem ajudado, ó Pai, diante das nossas lutas, tribulações, e porque também temos intercedido, ó Deus, pela vida de pessoas necessitadas, parentes, ó Deus, de nossos irmãos, pessoas próximas, além de pessoas, ó Deus, da nossa própria igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, porque apesar de alguns passarem, ó Deus, por momentos difíceis, o Senhor tem cuidado e tem zelado, como a vida do Tilson, como a vida do Fábio, que estão enfrentando, ó Deus, um momento difícil, ó Pai, de câncer, de tratamento, de cirurgias, de idas e voltas, ó Deus, para a mesa de cirurgia, para casa. Eu peço que o Senhor continue cuidando, ó Deus, e tendo misericórdia da vida deles. Eu te agradeço pela vida da Alenilda também, ó Pai, tem estado nas nossas orações já há alguns dias, algumas semanas, e te agradecer, ó Deus, porque ela está se recuperando, ela tem melhorado, ó Deus, a cada dia, e oro pela vida dela, pela vida do Samuel, da Silvia, Pai, de toda essa família, que o Senhor continue guardando e protegendo. Abençoe a vida também, ó Pai, da tia, da nossa irmã Ruth, que já bem avançada de idade, passando por problemas respiratórios graves, passando, ó Deus, por um momento de saturação baixa, que os médicos, ó Deus, possam cuidar dela, que ela também possa se recuperar, que a tua bênção, ó Deus, possa estar sobre a vida dela. Não temos notícias, ó Pai, da Deodina, ela estava preocupada, ó Deus, porque o exame dela para o Covid deu positivo. Peço que acima de todas as coisas o Senhor cuide do coração e da mente dela, tirando a preocupação, tirando o desespero e ajudando ao Pai a se cuidar. Sabemos os desafios que ela tem na casa, com a sua filha, com o seu esposo, com o seu marido, a quantidade de trabalho, Deus, que ela tem diariamente, o quanto essa doença também vai trazer limitações, ó Deus, para o dia a dia daquela casa, mas pedimos que a tua misericórdia também, ó Pai, se manifeste nesse sentido, amenizando as dificuldades, ali os problemas e ajudando, ó Deus, a Deodina a passar, ó Deus, plenamente por essa situação. Te agradecemos pelo retorno, ó Pai, da nossa irmã Iracema, pela viagem que ela fez para visitar a filha. E, ó Deus, mesmo não tendo notícias, não sabendo exatamente o estado, ó Pai, da Vera, te agradecemos pelo teu cuidado sobre a vida da nossa irmã, que pôde viajar, estar com seus familiares e voltar, ó Deus, com tranquilidade, ó Deus, para casa. Continue cuidando, Pai, dos idosos da nossa igreja, que são muitos, tranquilizando, ó Deus, os seus corações, os ajudando a estar em paz, ó Deus, nas suas casas, os fortalecendo para que continuem se cuidando, se tratando, tomando as suas medicações, recebendo, ó Deus, a assistência devida também dos seus familiares, assim como também as nossas orações. Obrigado, ó Deus, pelas vacinas que foram desenvolvidas e agora oramos, ó Pai, para que elas sejam produzidas, ó Deus, em grande quantidade, que elas não tenham efeitos colaterais graves, ó Deus, na vida das pessoas que tomarem e que, ó Deus, os laboratórios, ó Deus, também se empenhem, ó Pai, nessa tarefa tão importante que agora diz respeito, ó Pai, não apenas a um país, a uma localidade específica, mas ao mundo inteiro. Continue abençoando, ó Deus, o nosso país, que já está, ó Deus, há séculos, ó Deus, vivendo situações difíceis, ó Pai, políticas, econômicas, financeiras, sociais. Não é diferente agora, agravado, ó Deus, por outros pensamentos, por ideologias, por disputas por poder, por dinheiro. Mas rogamos, ó Pai, que o Senhor ajude, ó Pai, o Brasil a se fortalecer, a se encontrar, a crescer, e que apesar dos nossos governantes, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, sobre este povo, ó Deus, a vontade do Senhor possa ser boa, possa ser perfeita e agradável, ó Deus, e possamos ter tranquilidade, ó Deus, para viver no nosso país, criarmos os nossos filhos, trabalharmos e, acima de tudo, desenvolvermos, ó Deus, a nossa fé, a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, ó Pai, que estão presentes aqui no Pão das Três. Muito obrigado, ó Deus, pelas atividades que temos
desenvolvido, ó Deus, mesmo que online, e que continuemos crescendo em tudo, na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Oi? Maria das Neves. Ah, tá, em relação à Vera Lúcia, né? Sem melhora nenhuma, mas sabendo a gravidade, né, da situação dela, a gente não pode deixar de considerar um milagre que ela esteja sendo mantida, esteja viva até hoje. E vamos continuar orando pela vida da Vera Lúcia e vamos continuar orando pela vida da nossa irmã Iracema, nossa querida irmã Iracema, tá bom? Irmãos, quero agradecer a presença de todos. Temos 38 irmãos presentes, vários de vocês aqui participaram, deram aí a sua presença, o seu boa tarde. É tão gostoso ver aqui o nome dos irmãos. Hoje eu não vou falar o nome de todo mundo como eu fiz da última vez, mas que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Amanhã nós temos Pão das Três novamente. Fiquem atentos também ao canal da igreja, tá com novas postagens do coral, postagens também do Ministério Infantil, de atividades do Ministério Infantil, tá bom? E para você participar, para que pessoas também das faixas etárias designadas, né? Se bem que todas as atividades são para todos, mas a gente dá um reforço, né, quando é para criança, quando é para jovem, adolescente, ficarem atentos aí a todas essas atividades, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação e até o Pão das Três de amanhã com o pastor Márcio Sarraf. Que Deus os abençoe.